Olá! Hoje eu resolvi fazer uma live diferente, é a primeira vez que eu faço esse tipo de live. Eu tenho recebido muitas mães, muitas mensagens de muitas mães diariamente, com dúvidas, pedido de ajuda, me ajuda pelo amor de Deus, estou desesperada, né? Algumas mais, outras menos desesperadas, né? E eu resolvi convidar algumas mães para vir conversar comigo aqui, tá? Porque assim, eu ajudando uma mãe, eu consigo ajudar várias, na verdade, né? Porque os problemas podem ser semelhantes, né? E aí, então, hoje eu combinei com a Emily de chamar ela pra gente conversar aqui. Oi, Tudo bem, Emily? Tudo bem? Prazer. tudo sim, prazer é meu. Você tá falando da onde, hein? De Campina Grande, Paraíba. Eu sou formada em letras, português e francês, pela Universidade Federal daqui de Campina Grande, mas atualmente eu estou no mestrado. Então, desde que o meu bebê nasceu, né, quando eu engravidei, eu já estava no mestrado. Então, foi todo esse processo de academia com ele, né, até hoje. E também durante a pandemia. Então, ele acompanhou, o nascimento dele foi assim que começou a pandemia. Ele nasceu dia 27 de dezembro de 2019. Então, no meu período de resguardo, né, digamos assim, nós entramos com a pandemia. Então, de lá para cá, estamos juntos. Então, você tem... como que ele chama? Desculpa. É Teodoro. Theo. Theo. O Isso. Theo, então, tá com qual idade? 1 ano e 7 meses. E 20 dias. Bom, me conta uma coisa. O Theo é seu primeiro filho? Isso, primeiro filho. Tá. Eu tenho útero de Delfo, Uhum. mas minha gravidez foi super tranquila, né? A gente até brinca, diz que é como se eu não tivesse engravidado, porque eu não tive nada, absolutamente nada. Assim, apenas enjoei no começo, mas uma semaninha, pronto, eu já estava boa. E eu conseguia fazer tudo. Não tive sangramento, não tive dor, não tive nada. O parto foi cesáreo, né? Nós conseguimos agendar e ele nasceu com 38 semanas e 5 dias. Uhum. Ele nasceu bem, né? Mas os médicos acharam melhor deixar ele no oxigênio por cerca de 3 horas, só para ele pegar mais um pouco de fôlego, digamos assim. Uhum. Mas ele estava bem, assim, não teve nada, né? Em relação à saúde, ele sempre foi perfeito. Ah, que bom. Então, assim, você gostou de estar grávida dele, né? Sim, você curtiu, Sim, não passou mal? curti. É. Não, nada, nada. Ai, muito bom. Nada, foi super tranquilo, Também. né? Eu até recomendo, eu até brinco quando alguém diz, você aconselha engravidar? Eu digo, aconselho sim, pelo menos pela minha experiência. O pós-parto também foi perfeito, eu não senti nada, absolutamente nada. Eu até brinco, digo que às vezes uma dor de dente eu acho que dói mais do que o que eu sofri, né? Por não ter sofrido nada. Que você me mandou uma mensagem pelo direct, relatando alguma dificuldade do Theo com a alimentação. O que está acontecendo? O que que eu posso te ajudar? O que acontece, né? A gente teve uma introdução alimentar bem difícil. Ele sempre recusou todos os tipos de alimento. Então, assim, eu chego perto dele com a colher, com alguma coisa, ele já faz assim com a mãozinha, né? Ele recusa totalmente. Eu deixo ele sentado na cadeirinha, né? Fico tentando. Já tentei deixar ele solto, andando pela casa e eu atrás, feito louca. Já tentei ele no colo do pai, da avó, de várias pessoas. Já pedi para que outras pessoas oferecessem, por achar que eu estava forçando muito, né? Então, o pai já tentou, a avó já tentou. Mas, assim, ele tem uma recusa com todos os tipos de alimentos, todos, sem exceção. E o que eu percebo, né, com um problema maior é em relação à textura dos alimentos. Então, por exemplo, uma batata, ele não quer pegar, porque ele tem uma espécie de nojo, como se fosse um toque, ele não quer segurar os alimentos. Uma Uhum. pipoca, né? Eu abro um pipos e ofereço. Ele não pega, porque ele vai sujar a mão. Então, ele quer que eu dê de um em um. E o que Uhum. acontece? Arroz, feijão, saladinha, fruta, suco, nada, nada. Como eu faço para conseguir alimentar o Theo, né? Pensando assim, que ele não tem nenhum problema de saúde, né? Ele é perfeito.
assim. Mas quando ele dorme. Quando ele dorme, eu consigo fazer o leite e fazer ele comer. Só. Isso desde que ele nasceu. Ele dorme bem, desde que nasceu, ele dorme a noite toda, tranquilo. Dá até trabalho para acordar, às vezes dá meio-dia, ele não quer acordar. Mas o problema dele é esse, ele recusa todos os alimentos. Todos. Recentemente, depois que eu falei com você, assim, cerca de uma semana mais ou menos, ele aceitou duas coisas, assim, que para mim, quase três, né? Que para mim foi uma evolução. Que, de certa forma, não seria correto, né? Não deveria estar na alimentação dele. Mas ele aceitou biscoito, tipo creme crack, salgado, né? Se for, por exemplo, aqueles biscoitos que tem um pozinho por cima, né? Um salzinho, ele não aceita porque ele vai se melar. Outra coisa que ele aceitou, isso ele comeu quatro, só. Outra coisa que ele aceitou foi iogurte, aqueles danoninhos pequenos, né? Mas assim, hoje ele aceita um com muita luta e 4 dias para ele aceitar outro. Isso eu insisti todos os dias com a mesma coisa, né? Com a mesma rotina. Não aceita. E outra coisa foi pão. Pão francês. Ele pega e dá algumas mordidas. Outra coisa que eu percebo é que ele tem, de certa forma, preguiça de mastigar. Então ele quer tudo fácil, né? Eu não sei se é por conta do leite, já que ele não experimenta outras texturas, né? E acha mais fácil experimentar, assim, tomou, acordou, pronto, já tá de bucho cheio, então não tem necessidade de buscar comida. Eu já tentei deixar ele com fome, né? Com o coração apertado, mas assim, talvez se ele sentir realmente fome, ele vai comer, né? Ele vai pedir algum alimento, ele vai aceitar algum alimento. Foi uma tragédia, assim, porque ele recusa, né? Fica estressado, não sabe dizer que não quer, porque ele não consegue falar nada. Às vezes ele diz mamãe, papai ele não diz. Água, ele diz lua, abacaxi e as vogais. Eu consegui ensinar as vogais, a, e, a, o. Mas outra coisa ele não diz, assim. Não fala vovó, não fala papai, né? Eu tentei marcar ainda com fono e com nutricionista para ver, mas como ele mudou o plano, a gente tá esperando a carência acabar para ajudar também, né? Mas é isso, ele não come, só dormindo e não aceita nada e eu não sei o que fazer mais. Tá. Me conta só uma coisa aqui. O Theo, ele nasceu com 38 semanas, você tinha me falado, né? E 5 dias, e o peso dele, ele nasceu com peso normal? 3,450 kg. Deixa eu só conferir aqui se foi, mas Você acredito que tenha sido. foi com pediatra? Oi? Você tá fazendo o controle dele com pediatra? Sim. Tá. E o que o pediatra fala do ganho de peso dele, do ganho de altura? Como é que ele está crescendo? A última vez que eu fui, né, faz cerca de 2 meses, mais ou menos, nós já fomos em vários pediatras, né, em relação também à medicação, vitaminas, suplemento, essas coisas. Cada pediatra diz uma coisa diferente. O último pediu para que a gente suspendesse tudo, ferro, vitamina C, suplemento. Não desse mais nada, né, e os outros sempre... Qual suplemento? Qual? Protovit, ele toma Protovit, e Suplevit C, se eu não me engano. Suplevit V. E o ferro, né? Dexfer. E acredito que só. E a vitamina D, né? Dose D. Tá. E aí a gente fez algumas alterações, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. Ferro, vitamina C e a vitamina. Tá. O crescimento dele. Sim. A última vez que a gente foi no pediatra, ele disse que ele estava pré-obeso, né? Eu estranhei porque, assim, ele não mediu. Ele só pediu para que eu pesasse ele na balança, né? Eu pensei que por conta da pandemia ele não poderia pegar na criança e tal. Ele estava pesando cerca de 14 quilos, com 90, 92 centímetros, mais ou menos. Ele sempre foi bem grande, isso. Tá. Tá certo. Nas outras consultas ele estava bem, né? Sempre dentro da curva. E você chegou a amamentá-lo? Sim. Teve alguma Como eu parto essa fase da amamentação? um pouco. A amamentação normal, né? Eu sempre quis já, até hoje eu ainda pretendia dar, pelo menos em demanda sempre. Só que o que acontece? Eu passei cerca de 15 dias para começar realmente a dar o leite, né? Eu fiquei só na fasezinha do colostro.
E aí ele começou a pegar bem, tranquilo. E nesses 15 dias ele ficou tomando a fórmula, certo? Mas o primeiro leite dele foi materno. O hospital deu, né, um materno. Então o primeiro leite dele foi materno. Depois ele ficou na fórmula e alternando com o peito, né, tentando. E aí o leite começou, a gente ficou tranquilo. Cerca de 3 meses, mais ou menos. E aí eu lembro que ele tomou uma vacina, eu não lembro qual foi, Uhum, mas ele ficou assim com uma reação bem forte, né? Ele ficou com a perninha doendo, com febre, enfim. E uhum, ele depois não quis mais o peito. E uhum. eu fiquei tentando, tentando, mas assim, ele pegou uma raiva como se o peito que tivesse dado a vacina nele, né? E Uhum. eu continuei tentando na bombinha, porque eu disse, ah, pode ser só uma fase, daqui a uns dias ele, né, volta a pegar o peito. E aí eu fiquei tentando, tentando, tentando. Fiquei cerca de um mês na bombinha e ele sem querer mais o peito. E aí meu leite foi secando. Entendi. E o leite, Aí ele, eu não consegui. assim, ele teve alguma dificuldade para mamar em vocês? Você sempre, então, Não, foi alternando a mamadeira com a fórmula infantil e o leite materno. Até isso, 3 meses, mais ou menos, quando eles isso. Aí ele ficou realmente só com a fórmula. Quando você começou a introdução alimentar? Com qual idade? 6 meses. 6 meses e uns 15 dias, mais ou menos. Outra coisa, né, que às vezes as pessoas até me culpam, né, da família, assim, em relação à chupeta. Porque eu não quis dar, né? Meu irmão é dentista, então ele sempre disse, ah, não pode, não pode, não pode. Eu disse, ah, então tá, eu não vou dar chupeta, né? E Uhum. as pessoas, ah, mas é lindo. Não, mas eu não quero. Lindo. Então foi tranquilo, né? Assim, só que o que acontece? Agora ele tá chupando a fralda. E isso me enlouquece, Entendi. né? Aí o último pediatra até comentou, ele disse, não, é normal, não tente tirar, porque você não vai conseguir, assim, de um dia para o outro, né? Mas vá diminuindo. Então, assim, eu tento quando ele vai dormir, né? Quando ele vai dormir, realmente ele só dorme se tiver. Tá. Agora, me Não conta mais uma coisa aqui. Em relação ao seu foi. crescimento, eu entendi. Agora, e a introdução alimentar, que mamou, né? Aleitamento misto, e depois desmamou. E aí começou a introdução alimentar com 6 meses e 15 dias. E sempre foi difícil, você falou, né? Agora, antes de você entrar nessa questão de novo da alimentação, me conta como que é o desenvolvimento dele. Em relação Certo. a andar, a firmar o pescocinho, a sentar, a andar. Foi no tempo certo ou teve algum atraso? Não, sempre no tempo certo. Eu até brinco que digo que ele é precoce, Uhum, porque algumas coisas ele sempre fez antes, uhum. né? O pescocinho, eu acho, com Idade. 2 meses e um pouquinho, ele já começou a ficar com o pescocinho durinho. Ele já quis embolar do berço. Então, Você lembra assim, eu não vou lembrar agora os saltos, né? que ele teve aquele sorriso social com 2 meses e pouco, que é quando Sim, sim, para ele ria para você? sim, teve. Então, assim, a gente sempre teve uma boa comunicação, né? Ele olha quando a gente fala, ele presta atenção, vê a expressão faciente, né? Faz uma leitura labial, mas ele não quer repetir. Às vezes ele repete, mas para, entendeu? Ele não dá continuidade. Ele andou com 11, quase 11 meses, foi menos de 11, mas foi quase 11. Falou a primeira parte, qual idade? A primeira palavra foi mamãe, eu acho que a partir dos 7 meses ele já começou realmente a pronunciar algo parecido com isso. Mas como eu te falei, né, ele não fala assim muitas coisas, né? Só lua, axi, as vogais ele fala, ele identifica, mesmo fora de ordem normal. Uhum. Eu pensei, né, já me falarem, ah, coloca na escolinha porque com a pandemia, como ele não tem contato com outras crianças, vai ajudar no desenvolvimento dele. Mas como ele não está comendo, eu Uhum. pensei assim, ah, talvez seja um sofrimento para ele agora. Tá, Porque como é que ele vai comer, né, se ele só dorme? Ele precisa dormir, quer dizer. entendi. Então, aí me conta assim, com mais detalhes assim. Aí na introdução alimentar, como que você fez assim no início? Como que o pediatra orientou com 6 meses e 15 dias? O que que você deu? Ele de cara já rejeitou, você falou, né? Ele nunca aceitou nada. Como que foi isso? Nunca aceitou nada? Me De explica. cara, nós começamos com papinhas, né, amassada de frutas Aham, e comidas. Então, assim, maçã, né? Raspa a maçãzinha e vai dando. Tem uhum, aquela recusa inicial por estranhar, uhum, mas aí ele ainda comeu cerca de 3 ou 4 vezes cada coisa. Então, durante um mês, mais ou menos, ele aceitava maçã, aceitava banana machucada, aceitava
A laranja ele nunca quis segurar, então eu tirava os pedacinhos e colocava na boca. Uhum. Arroz, né? Todos amassados, feijão também, verdura do mesmo jeito. Então, assim, cerca do primeiro mês ele aceitava, né? Recusava, de certa forma, mas acabava ingerindo algum alimento. Mas Só que ele depois disso ele. tranquilinho ou você tinha que dar uma, uma pressionada, alguma coisa para ele comer, senão ele não comia ou era tranquilo? Ele abria a boquinha e comia ou hum, era Não, eu ficava, de certa forma, insistindo bastante. Ele não era de abrir, assim, a boca, né? Eu encostava a colherzinha e aí, ia, de certa forma, empurrando e aí ele abria. Tanto hoje, o Danone, quando eu vou tentar, ele não abre totalmente a boca, assim, para eu colocar, né? Ele abre só um pouquinho e aí eu tenho que colocar e baixar, de certa forma, a língua para enfiar o Danone, né? E aí ele toma. dor alguma vez? Já fez ânsia de vômito, só de Não, coisa já? não. Você fala que ele tem gastura de pegar com a mão. Isso. Ele não gosta. Às vezes, um exemplo, a banana, né? Essa semana retrasada, eu acho, eu tentei comer uma banana na frente, eu dei a banana inteira, né? Para que ele brincasse com casca. E aí ele quis morder o finalzinho da banana. E aí Uhum. arrancou o pedacinho, mas ele já jogou e já ficou desesperado, né? Aí eu disse, não, eu vou abrir brincando com ele para que ele veja a banana por dentro. E aí eu abri a banana, brinquei. Aí eu disse, eu vou morder para ele ver que é comida, né? Que é alimento. Mordi. E aí ele teve uma ânsia de vômito. Foi a primeira vez, assim, ele ainda não tinha tido. E aí eu tive que engolir a banana para que ele parasse de ver e não tivesse nada, né? Mas ele não pega. Ele tem uma espécie de nojo das coisas, né? Da textura das coisas. Entendi. Você já percebeu se ele tem sensibilidade assim para andar na grama, na areia, ou ele pisa com o pezinho tranquilo? Como que é isso? Ele não gosta. Eu Não? lembro que, não, eu lembro que quando ele teve 1 ano, a gente resolveu ir na praia para que ele tivesse esse contato, né? E ele não gostou, ele ficou um pouco desesperado quando ele tocou, não tanto o pé, mas a mão. Quando ele encostou a mãozinha no chão que sujou de terra, ele ficou com nojo e sem saber o que fazer. Como ele estava só de sunga, ele não tinha onde limpar, né? Tá, Então ele ficou sem saber o que fazer. entendi. O pediatra já falou se ele tem algum problema de saúde, ele já usou algum remédio, já internou? Não, nada, nada. Eu até já tinha desconfiado de autismo, já saí pesquisando tudo, mas não, nada. Todos dizem que ele é perfeito, que não tem nada, que eu tenho que esperar, que é o tempo dele. E eu digo, não, eu sei, eu não quero parecer desesperada, mas eu quero realmente saber se tem alguma coisa para que a gente possa resolver logo, né? Ou não. Se for o tempo dele, ok, eu espero, mas se não for, né? Sim, tá certo. Bom, então, tem uma, assim, são várias as causas. Eu só queria, antes de começar a falar, eu só queria te perguntar mais uma coisa, assim, como que tá a rotina dele atual? Do tipo assim, acorda de horas, dorme, ele tem uma rotina? Como é que é? Tem. Agora, né? Assim, nesses últimos 15 dias mais ou menos, está um pouco bagunçada. Eu acho, né? Dizem que é por conta do molar dele que está nascendo, né? Os dentinhos lá de trás. Ele tem 16 mais de 16 dentes. Então, a arcada dentária dele também nasceu sempre no tempo correto. Mas ele tem essa preguiça de mastigar, né? Ele dorme, ele sempre dormiu tarde, né? Então, ele dorme cerca de 1 hora da manhã. E tem dias que ele acorda 7, 8 horas da manhã, mas é muito raro. Mas geralmente ele acorda meio-dia, 11 horas. E aí eu dou a mamadeira dele pela manhã, ele dormindo mesmo. E às vezes eu E ó, dou a mamadeira. 6h30, 7 horas da manhã no máximo. Entendi. Certo? Aí qual leite que ele E toma? ele toma o Ninho Fases. Quando eu faço puro, eu coloco mucilon. Quando eu não faço puro, eu coloco alguma fruta, banana, maçã. Às vezes eu faço uma saladinha e coloco dentro. E Tá, aí ela acorda meio-dia. sim, entendi. Aí Certo? até aí, uma mamadeira pela manhã. Isso. Às vezes ele não toma toda, às vezes ele toma 60 ml, às vezes ele toma 100 ml, às vezes ele toma 200 ml, às vezes ele toma 260. Tipo, não Tá, então é. acorda meio-dia. E aí, como é que é? E aí, às vezes, eu dou antes, né? Essa semana, assim, eu tô dando antes de ele acordar. Porque depois ele não quer comer. Então, das 6 horas da tarde, ele não tem comido nada. E ele é aquela criança que ele não fica chorando porque tá com fome. Ele continua esperto, andando, brincando, correndo, sorrindo, derrubando, assim, tranquilo. Ele não é de
tá estressado porque tá com fome. Só que eu sei que ele tá com fome, né? Porque eu penso, ele comeu de manhã, então tem que comer alguma coisa. E tudo que eu comer eu ofereço, assim, pra ver se ele aceita, né? Mesmo sem aceitar. E aí, quando ele come, né, de meio-dia, normal, daí ele fica brincando, né? Eu vou oferecendo outras coisas, vou tentando, vou brincando com ele. Cerca de 4 às 5 horas da tarde ele acaba dando um cochilinho, mas não é sempre, né? Assim, ele dorme cerca de 1 a 2, às vezes 3 horas. E aí é quando eu dou novamente outra mamadeira, né? Que às vezes ele come, às vezes não come poucas ml. É de E leite? pronto. Isso, de leite. Às vezes com a fruta, né? Às vezes sem. Que aí eu vou fazendo já para alternar para ele, de certa forma, não abusar, né? Uhum. E à noite, antes de dormir. Antes de dormir, não, né? Quando dorme. Só. Então, Uhum. essa é a Quanto você me alimentação dele. ao todo que ele toma? Eu faço sempre uma mamadeira de cerca de 300 ml. Todas Uhum. as vezes. Manhã, tarde e noite, sempre. Então dá Mas nem sempre ele toma 1.200. ela toda. Isso, mas nem sempre ele toma toda. Tem manhã que ele toma 50 ml, tem tarde que ele toma 150, tem, né? Às vezes toma todas, às vezes não. Um Nem litro, então, sempre. menos, ou, né? Talvez. Às vezes como Isso. né? E- Isso. Então, no Ontem, Theo, por ele, exemplo, ele só tomou 2 mamadeiras. ele não tá comendo Como? comida. Não, nada. Às Uhum. vezes, acho que foi semana passada, eu consegui fazer com que ele comesse cerca de 2 colheres de arroz branco, só. E você Nada tá mais que muito isso. preocupada com isso? Como que você tá, assim? Desde essa, porque essa história já tem um ano, né? Isso. Então, assim, eu venho há um ano, né, ouvindo, é o tempo dele, tem que ir com calma, ele vai comer, ele já tá melhorando, mas ao mesmo tempo eu fico angustiada, né? Meu marido até brinca, tu vai enlouquecer com isso, tem que esperar. Eu digo, não, eu sei, mas eu quero tentar. Eu digo, não, todas as formas que a gente puder para ver, né? Alguém vai ajudar em algum momento, ele vai comer. Mas, assim, eu tento passar para ele tranquilidade. Então, eu não tento ficar tensa quando eu tô com ele, né? Eu digo, vamos comer, vamos. Então tá, vamos tentar brincar, né? Em relação à tela também, ele estava muito viciado em celular, né? Desenho. Ele já pega o celular e ele já vem dar o celular para que a gente coloque desenho, claro, a gente coloca alguma coisa. Eu digo, vamos tirar isso, né? Vamos diminuir isso. Uhum. Então, quando é na televisão, eu vejo que ele fica mais tranquilo, porque ele brinca e não olha tanto para a TV, né? No celular, não. No celular ele pega e fica paradinho ali olhando. Mas na TV, não. Na TV ele interage ainda com outros brinquedos. Então eu digo, vamos. Não dá para tirar de um dia para o outro, porque eu sei que ele vai ficar muito estressado. Então vamos mudar outros meios. Vamos caminhar com ele, né? Então eu saio todos os dias, dou uma volta com ele, andando, mesmo caminhando, ele adora. E o desenho vamos tentar diminuir, né? Eu sempre coloquei desenhos, de certa forma, educativos. Que estimulassem lá falar, essas coisas, né? Mas tentar tirar a tela. Mas às vezes só com a tela mesmo, para ele dormir, comer, fazer qualquer coisa. Ah, tá. Então, essa questão de ou você consegue dar a mamadeira para ele, ou dormindo, ou com a tela. É isso? Não, ele não come acordado. Mamadeira. Acordado, que eu digo, com desenho seria uma espécie de biscoito, um Danone, alguma coisa assim. Mas o Entendi. leite, a mamadeira, só dormindo. E quando ele era bebezinho, até os 6 primeiros meses, 8 meses, normal, ele comia acordado. Tranquilo, a mamadeira. Depois foi que ele começou realmente a não querer, a rejeitar totalmente a mamadeira. Como Entendi. ele fez a rejeição com o peito. Entendi. Foi de repente essa rejeição? Assim, aconteceu alguma coisa que você. Não, né? Não, Foi indo não. assim, no mês, aí foi evoluindo, assim, foi uma coisa de repente. Isso. Ó, assim, eu não conheço o Theo, é a primeira vez que eu tô te vendo, né? Eu não examinei ele, então eu não posso dizer o que que ele tem. Mas assim, eu tô entendendo que a história tem várias coisas, né? Que a gente pode, eu acho que talvez trabalhar aí que vai ajudar. Então, eu sempre falo assim que a questão da dificuldade alimentar tem duas partes, né? Vamos dizer assim. Tem a parte da criança, que é quem come, e tem a mãe, ou geralmente é a mãe, né? Mas pode ser, tem a parte de quem alimenta, né? Então, a dificuldade aí pode estar nas duas partes. Frequentemente não é uma única coisa que está causando o problema, tá? São múltiplos fatores.
tanto da parte da criança quanto de quem alimenta, tá? Agora, o Theo é novinho, né? Só tem 1 ano e 7 meses. Praticamente ainda está na fase de introdução alimentar, né? Porque tem gente que considera até 2 anos, né? Sempre é tempo de aprender a comer. Então, assim, eu acho que ainda está super em tempo, né, da gente ajudá-lo, tá bom? E assim, eu vejo que por essa história de sempre ter tido uma dificuldade desde a introdução alimentar, isso já me remete aí a uma dificuldade da criança também, né? Pode ser que ele tenha alguma hipersensibilidade sensorial. Alguém já te falou sobre isso? Você já leu alguma coisa disso? Não, acho que não. Assim, por exemplo, a gente tem os estímulos sensoriais, né? Que a gente percebe, os estímulos do ambiente. Então, o tato, o olfato, né? A audição. E tem algumas pessoas que são mais sensíveis a esses estímulos. Então, o que seria tolerável para gente, por exemplo, eu entro num lugar e está um pouco barulhento, né? A pessoa que tem hipersensibilidade ao som, ela não acostuma com o barulho. Então, ela fica muito atordoada. Então, ela é hipersensível ao som. E tem a textura, né? Então, me chama a atenção um pouco essa gastura dele pegar, né? Essa dificuldade desde o início da introdução alimentar. Pode ser uma hipersensibilidade. Essa gastura que você fala, ele já vomitou, ele já, quando viu você comendo a banana, né? Então, uma coisa que é tranquilo para a gente pode causar grande desconforto para a criança que tem uma hipersensibilidade sensorial, entende? Uhum. Nunca tinha ouvido falar nisso, não, né? Não. Então, acho que a primeira coisa é você ficar com isso. Por quê? Porque isso vai ter que ser pesquisado no Theo, assim. Será que ele tem uma hipersensibilidade sensorial? Tá? Anota aí. Agora, outra coisa é você tentando dar a comidinha para ele. Pode ser que ele tenha essa dificuldade, né? Que é totalmente superável, tá bom? Isso é uma coisa que tem vários graus, na verdade, mas que pode ser que a criança demore um pouco para aprender a comer, né? Então, ela, por exemplo, só tolera determinado tipo de textura, mas eu vi que o Theo, ele comeu biscoito, que é seco, ele comeu danoninho, que já é cremoso, né? Então, às vezes a criança com hipersensibilidade, assim, só tolera coisa seca, ou o contrário, só liquidificado, né? Não vi que foi o caso, não. Mas também não descarto, não. Agora, eu vi o seguinte, que me corrija se eu estiver errada. Eu vi que você teve grande dificuldade para alimentá-lo, que ele não aceitava nada, e aí você foi começando, eu tenho que fazer ele comer alguma coisa, né? E aí você foi dando o que ele aceitava mesmo, que era a mamadeira, o leite, com o mucilono, é isso? E dando até com ele dormindo, não é isso? Isso. Tá. E aí eu não sei se você sabe que isso pode prejudicar, né? Prejudicar, tá causando aí um círculo vicioso. Você já Uhum. parou para pensar nisso? Já pensei sim. Por isso que eu tô tão desesperada, né? Porque a única forma, no momento que eu encontrei dele se alimentar, e eu sei que não é correto, Uhum. né? Então, por isso que eu tento arrumar outras alternativas para que ele coma normal. Uhum. Tá. Então é isso que a gente vai fazer, né? Então eu vejo que pode ter uma dificuldade dele e tem uma dificuldade sua em como que eu vou fazer, né? E aí, essa questão, ele tá tomando muito leite, isso acaba suprindo tudo que ele precisa. Então, deixar ele com fome só realmente não vai adiantar, não, né? Mas a gente vai ter que melhorar essa rotina aí. Outra coisa que eu ia te perguntar, por que que ele dorme tão tarde e acorda tão tarde, assim? Como que vocês são na sua casa, assim? Vocês têm esses hábitos aí?
Ou foi ele que foi ficando assim, vocês foram deixando? Como que é isso? Me conta. Não, a gente sempre teve o hábito, né, de dormir tarde, mas sempre acordar cedo. Só que, como eu falei, como foi no início da pandemia, né, o trabalho, tudo foi voltado para a própria casa. Então, com a adaptação dele no início, né, a Uhum, gente acabou entrando numa rotina conjunta, tanto ele quanto a gente. Então, uhum. estava cansado, dormia até mais tarde, né? Mas aí foi ficando. E aí ele se acostumou. O mais cedo que ele dorme é meia-noite, meia-noite e meia, mas sempre acorda tarde. Às vezes eu sofro para fazer ele acordar, porque ele não quer continuar dormindo. Então eu coloco uma música, fico cantando, chamando, tocando, alisando, né, brincando, conversando para ver se ele vai despertando. Tá. Você sabe que, eu não sei se você sabe essa questão da rotina, que o ideal é a criança dormir mais cedo e acordar mais cedo. Você já chegou a ver Uhum. isso? Sim, eu Tá. até brinco, né? Eu digo, os filhos das minhas amigas, eles dormem 6, 7 horas da tarde, né? Da noite, assim, acordam 6, 7 horas da manhã. Eu digo, por que ele nunca acordou? Uhum. Né? Então, assim, Tá. pode falar. Você está disposta a tentar mudar isso, essa questão da rotina, que eu acho que é importante e influencia também na alimentação. Sim. Não, em É. relação aos horários, né? De dedicação exclusiva, assim, para ele. Uhum. Tá. Então, olha só, uma criança da idade do Theo tem uma necessidade de sono aí de cerca de varia, né? Eu não sei de cor, só tem tabelas de sono, né? Mas pode ser que ele precise dormir aí 12 horas seguidas, ou seguidas não, desculpa, 12 horas ao todo, ou até mais. Eu não sei de cor, tá? Mas ele precisa, Certo. com 1 ano e 7 meses, a maioria das crianças precisa de uma soneca durante o dia ainda, tá? Agora, o ideal seria ele acordar e aproveitar o sol da manhã, tomar sol, brincar, né? Então você só vai conseguir fazer com que ele durma mais cedo, né? Tipo 8 horas da noite, 7, 8 horas da noite, se você acordá-lo mais cedo, tá? E aí você vai sentir aí o que é melhor para você, assim. Você fazer abruptamente, vai ser nos primeiros dias, ele vai ficar com muito sono, né? Ou vai fazendo gradual, mas o fato é que você tem que começar a acordar ele mais cedo, tá? Eu já fiz esse processo algumas vezes, né? Uhum, Só que acabou bagunçando muito o sono dele da noite. Por exemplo, ele acordou às 8 horas da manhã, né? E aí uhum, ficou. Quando foi 11 horas, ele começou a dormir, acordou de 2. E uhum. aí, 6 da noite, ele dormiu de novo, acordou de 9, e aí foi dormir 3, 4 horas da manhã. Entendi. Mas é porque, sabe aquele negócio, sempre quando a gente começa alguma mudança, no início piora para depois melhorar, tá? Uhum. Vai ter que segurar um pouquinho, alguns dias, porque realmente o fuso horário dele tá todo alterado, né? E a gente tem que aproveitar a luz do dia, né? O sol da manhã. Então, realmente, o ideal é ele acordar mais cedo e aproveitar o dia e dormir mais cedo. Então, mas assim, primeiro piora para depois melhorar, isso não tem dúvida. Você vai ter que segurar um pouquinho, né? Então, acordando ele 8 horas da manhã, colocando ele para dormir logo em seguida, depois do almoço, né? Dar um almoço mais cedo, meio-dia. Aí nós vamos falar do almoço, tá? Como assim dar o almoço, né? Se ele não almoça? Aí vamos começar com essa parte. Mas primeiro, Tá. tem que entender que essa rotina, a estrutura da rotina da criança é muito importante para ela se alimentar bem, tá? Então, a gente precisa necessariamente mudar isso, tá? Para a gente Uhum. conseguir fazer ele aprender a comer, né? Então, a gente vamos partir do pressuposto que ele é uma criança que tem mais sensibilidade, né? Ele já tem 1 ano e 7 meses e por conta dessa dificuldade, agora ele está sendo suprido, todas as calorias que ele precisa estão sendo supridas com leite, certo? Como o silon e com a fruta, que você está colocando tudo na mamadeira. Inclusive, você me contou que ele está com sobrepeso, né? Então, isso
fala o que pra gente? Que as calorias ele tá tendo até em excesso, né? Não é isso? Sim, assim, eu não sei de fato se ele tá com sobrepeso, né? O último pediatra, ele afirmou isso. Uhum, Só que ele não mediu. Então, entendi. ele só olhou e só viu o peso, né? Que ele tava na época com 14 quilos. E aí ele disse, olha, mãe, ele tá com sobrepeso. Tira tudo, tira todos os remédios, tira o mucilão e tira todas as frutas, dá só o leite puro. E aí eu fiquei desesperada. A gente precisa começar a diminuir esse leite gradualmente para você começar a introduzir os alimentos. Não é também tirar tudo que ele vai, eu vou passar fome. Ele vai passar fome porque ele não aprendeu a comer ainda. Então o que, que eu sugiro? Você estruturar uma rotina adequada para a idade dele. Que seria acordar cedo, né? Aí você daria a mamadeira para, né? Na verdade, 1 ano e 7 meses, você pode até dar uma mamadeira, né? Vamos com calma. E aí você dá, ele toma o leite de manhã. E aí outra coisa, como são as refeições na sua casa? Vocês sentam à mesa juntos? Ou ele sempre comeu sozinho ou ele come com vocês? Como é que é? Não, ele come com a gente, sempre com a gente, né? Pelo menos comigo. Quando Como? meu marido não tá em casa, né, comigo. Sempre sento na mesma altura que ele, às vezes até no chão mesmo. Uhum. Coloco o prato, né, o meu, o dele, fico com o meu prato no colo, comendo, mostrando a ele, oferecendo tanto do dele quanto do meu também eu ofereço, para ver Uhum. se ele aceita, né, mas às vezes, geralmente não. Tá. Mas assim, tudo, como eu falei, né, tudo que eu como eu ofereço. Ele aceita alguma coisinha ou nada? Como eu da comida, arroz, feijão, do meu prato, nada. Nada. Mas do prato Às vezes, arroz branco. dele, Se é o arroz for refogado, ele não quer. ele não tem o pratinho dele? Isso. Ele Eu tem o ofereço dos dois. Sim, sim. Tanto dele quanto no meu, né? Já pratinho? tentei no prato normal da gente, o mesmo prato, né, da gente de porcelana, para ver se era o prato o problema, Uhum. mas não. Então, acho que assim, a gente precisa mexer em várias coisas, Emily. Não vai ser uma coisa só que vai ser suficiente. E outra coisa é assim, é, é super possível, tá? Ele é, como eu te disse, ele tem 1 ano e 7 meses só, né? Ele ainda tá numa fase, mas a gente precisa realmente agir. Só esperar, igual alguns profissionais falaram com você, a situação vai só piorar, tá bom? Porque ele vai ficando mais velho e ele já tá acima do peso, ou quase, né? Ele é muito grande em termos de altura também, né? Ele já tem 92 centímetros. Depois você me passa os dados direitinho da última altura, o peso, depois eu calculo para você, tá? Se ele tá acima do peso. Mas assim, esperar e deixar dessa forma, a situação só vai piorar também, tá? Então, assim, a gente precisa organizar uma rotina, estruturar uma rotina, tá? E aí coloca no papel essa rotina mesmo, hora de acordar, hora de tomar café da manhã, hora de almoçar, hora de ficar na tela, na verdade, com 1 ano e 7 meses, nem tá recomendado, é 0 telas, tá? O que que ele vai fazer então? Brincar. Se você vai fazer gradual ou aos poucos ou abruptamente, você também tem que ver o que que vai funcionar para sua casa. Mas a gente precisa de uma mudança aí bem radical no final, vamos dizer assim. A gente precisa Uhum, estruturar essa rotina, tá? Então, assim, certo. escreve. Então, como que eu sugiro, assim, né? Que ele acorde cedinho, às 7, 8 horas da manhã, e aí você sente na mesa para tomar o café da manhã com ele. E aí você vai colocar pão, você vai colocar as frutinhas, picadinhas, você pode dar um garfinho para ele e você pode dar autonomia para ele. Você já tentou fazer isso? Você sempre. Já, essa semana eu até brinquei Hum. com o meu marido, porque eu dei morango para ele, né? Eu dei o morango inteiro para ver se ele Uhum. ia criando uma afetividade com a fruta. E aí eu colocava no cantinho assim, né? Ó, o moranguinho, comia um, deixava para ele. E ele ia, pegava o morango e me dava. Ia, Uhum. pegava o morango e me
pegava, me devolvia. Ou então, quando eu ficava, não, é teu, olha, come. E aí ele pegava o morango e jogava, né? Não ligava mais pro morango Ah, mas ele pegou no morango, não pegou? para me devolver ou para jogar, mas porque estava fechadinho. Quando eu abria o morango que dava, que ele pegava que estava molhado, ele não queria, né? Então ele já saía assim. Pô, no morango inteiro ele pegou. No morango inteiro ele pegou. No abacaxi ele segurou Uhum. fechado. Abacaxi. Isso é ótimo, tá? Por quê? Porque ele já está experienciando os alimentos, tá? Então, primeiro é preciso dele conseguir pegar para depois chegar mais perto e quem sabe pôr na boca, tá? Então faz Uhum. parte do aprendizado do comer. Então a gente precisa estruturar essa rotina do Theo. Ele acordar mais cedo e ele fazer as refeições com derem, sempre com um adulto comendo do lado dele, né? E aí diminuir essa quantidade de leite. Então, por exemplo, você vai dar aí, né? Ele acordou. Aliás, você ainda tá dormindo, né? Para você não ficar muito aflita. Tudo bem, ele toma uma mamadeira lá ainda dormindo. Pra gente não ir radical, porque radical seria não dar mamadeira, acorda ele, põe ele no café da manhã, né? Mas vamos aos poucos, para você também não ficar muito insegura, né? Que ele vai ficar com fome, tá bom? Mas se ele tomar 1,2 litro, 1 litro de leite por dia, ele não vai comer, tá? Ele não vai ter fome para comer. E não é que ele precisa passar fome para comer, não. Mas ele precisa ter fome também, né? São assim, ele precisa Uhum. aprender a comer e precisa estar com um pouco de fome também. Senão ele não vai querer aprender a comer, tá bom? Então, é preciso da gente diminuir esse leite. Na idade dele, 1 ano e 7 meses, o recomendado é que a criança tome aí, no máximo, 500, 600 ml de leite por dia. Que seriam 3 vezes no dia, no máximo. De manhã, no meio da tarde e antes de dormir, tá? E sem mucilon, porque o mucilon é um ultraprocessado, é uma farinha, tá? É uma farinha que tem açúcar. Então, ela só engorda e aí o quê? Ele vai até estranhar, porque as frutas não são tão doces igual o mucilon, né? Então, é preciso, para ele criar, começar a ter interesse por novas coisas, ele precisa começar a sentir esse gosto, né? Você precisa ir tirando esse açúcar, tá? Do mucilon. Uhum. Você precisa ir tirando esse mucilon, tá bom? Então, o que eu te recomendo? Até pesar ele, até para você ficar mais segura, ter um pediatra da sua confiança que vai acompanhar ele durante esse período de perto. Então, você pesa ele e você começa a nova rotina. Então, é acordar de manhãzinha cedo, tomar café da manhã junto com ele. Mesmo se ele não comer nada, não tem problema. Não forçar ele a comer, só comer junto. Só comer junto, tranquilo. Você sentado na mesa, você comendo ali, ele te vendo com o pratinho dele. Você fala, esse é o seu, Theo, esse aqui é o meu. E aí, se ele não comer nada, ok. Se ele pegar um morango e te der, já é uma vitória. E aí, no meio da manhã, sair, brincar com ele no sol de manhã. E aí, você vai ter que perceber, aí você vai ter que montar, provavelmente nessa idade, as crianças têm que almoçar muito cedo. Ou então dormem antes, dorme aí 1, 2 horas, e assim que acordar, você dá o almoço. Porque com 1 ano e 7 meses, a criança não aguenta ficar tanto tempo acordado. Se ele acordou 8 horas da manhã, talvez ele, né? Não, acho que até que se acordar 8, ele consegue ficar até 11 aí. Mas se ele tiver com sono, ele também não vai almoçar por sono, tá? Agora é assim, Emily, eu não acho que ele vai almoçar de um dia para o outro de forma alguma, tá? Talvez no primeiro dia ele só pegue no morango e te dê, né? E na hora do almoço ele só fique te dando a comida ou brincando ali. Talvez ele não queira pôr na boca, porque ele já passou por tudo isso aí, ó.
né? Então ele tá com medo, tá com receio, talvez foi desagradável para ele criou uma associação negativa. Então agora é hora de você investir nesses momentos das refeições para que eles sejam leves, tranquilos, prazerosos, que ele goste de estar ali perto da comida, mesmo se for para ele não comer. Então esse é o primeiro passo, tá? Então você estrutura a rotina. Aí ele almoçou, põe para dormir. Almoçou não, às vezes não comeu nada, né? Vamos dizer assim. Não comeu nada. E aí você, talvez aí você põe para dormir. Quem sabe você aguenta não dar mamadeira aí com ele dormindo. E aí você, quando ele acordar, você dá a mamadeira quando ele acordar, no lanche da tarde. Com uma frutinha do lado lá, para ele brincar. Que seja brincar. Nem a mamadeira ele não tá tomando, você acha, né? Acordado, por enquanto. Não. Tá, você Não. tentou, você desistiu agora. Não, eu continuo tentando, porque às vezes eu percebo que ele tá, de certa forma, com fome, mas ainda tá resistindo, né? Então eu entrego a mamadeira, ele fica brincando, ele joga a mamadeira, ele deixa pra lá, pega o paninho, coloca na boca e não quer a mamadeira. Água ele não tem problema. Quando ele vê que é água, ele toma normalmente. Mas quando ele olha e vê a cor, né, do leite, ele não aceita. Mudar o utensílio também, dar o leite no copinho. Você já tentou dar o leite no copinho para ele? Já tentei mudar a mamadeira, mas aí ele não pegou outros tipos de mamadeira, E no, só a mesma. no copinho? No copinho, não. Quando ele vê a cor, ele não aceita. Entendi. Às vezes ele encosta, né? Assim como eu tento dar água também, ele toma. Água ele toma normal. Mas quando ele encosta, que ele vê que é um mingau, aí ele já recusa. Tá. Entrou na boca, ele engole, ele não cospe, mas ele não pega mais. Tá, mas não é para forçar ele, tá? Se ele colocou na boca e não quis, é tudo bem. É isso. Se você ficar forçando, é pior, tá bom? Não, eu não posso. Eu guardo e coloco na mamadeira, espero ele dormir e tô dormindo. Aí. Tá. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ajustar essa rotina toda. E aí ele dorme depois do almoço, aí depois. E fazer todas as refeições como se ele fosse comer. Oferecendo, deixando exposto ele ali. Para ele pegando, ele cheirando, como um momento leve e divertido, tá? E ir diminuindo a quantidade de leite aos poucos, né? Então, ao invés aí, normalmente ele acordava já com 2 mamadeiras, meio-dia, né? Então, aí você vai ter dado só uma de manhã e ele vai acordar. E aí você vai oferecer o almoço, entendeu? Talvez diminuir a quantidade de leite. Você coloca 300 ml, você coloca só 100, 150. E enquanto isso, vai expondo ele aos alimentos, tá? Então, a criança come pouquinho, tá bom? Outra coisa é pensar que a criança, ela come o tanto que ela precisa, tá? Então, se ele tá tomando 1.200 ml de leite por dia, ele não precisa comer mais nada. Se ele comer, ele vai ficar acima do peso nessa idade, sabe? Então, você precisa diminuir no leite mesmo, tá? Enquanto ele vai sendo exposto a esses alimentos que são novos para ele, tá? Então, é assim. Aí, por que eu falei que o ideal é você ter um acompanhamento? Porque para você ficar mais segura de que ele não está perdendo peso. Porque você vai ter que mudar a quantidade de leite que está sendo ofertada. Tá bom? Então, pode ser aos poucos, tá? Mas deve acontecer. Senão você não vai progredir. Ele tem que aprender a comer. Se ele tem essa hipersensibilidade, pode demorar mais tempo. Outra coisa também que você pode fazer é procurar uma fono especialista em dificuldade alimentar, para ela avaliar, né, uma equipe, uma terapeuta ocupacional, fono, um desses dois, mas tem que ser especialista em dificuldade alimentar, porque ela vai avaliar se o Theo tem essa hipersensibilidade. Agora, a conduta vai ser a mesma, tá? Vai ser alterar essa rotina e diminuindo a quantidade de leite aos poucos e expondo essa criança a esses alimentos de forma divertida, leve, nos horários das refeições, junto com vocês.
tá? Então, mesmo que ele tenha uma hipersensibilidade, né, ela pode trabalhar isso lá também. É igual quando, por exemplo, a criança ela troca o R pelo L e já tem 6 anos de idade, né? É preciso dele ir numa fono. E aí a fono vai fazer exercícios com a língua, vai avaliar como que tá, né? E ela vai te ensinar o quê? Como que você pode fazer alguns exercícios em casa para ir ajudando, não é isso? A mesma coisa na questão da hipersensibilidade. Pode ser que ela comece a fazer uma terapia alimentar, que chama, né? Que é expor o Theo aos alimentos. Ele vai, aos poucos, querer pegar sem o objetivo de comer, tá? Mas isso você também pode fazer na sua casa, tá bom? Então, você tira... A Ivone colocou lá isso mesmo. Tira o foco da alimentação um pouco, que eu acho que isso preocupa muito, né, você. Mas expõe ele aos alimentos sem o objetivo dele comer efetivamente. Só dele se aproximar, pegar, colocar na sua boca já é experimentar, na verdade, tá bom? Porque primeiro a gente precisa passar por esses estágios até a criança querer colocar na boca, tá? Porque, como eu disse, pode ser que ele tenha criado uma associação negativa com os alimentos por algum motivo. Ou foi muito difícil para ele, né? A textura incomodou muito, né? Alguma coisa ele falou, isso não é bom, é ruim, eu tenho medo de comer. Tem algumas crianças que sentem medo de comer e só aceitam serem alimentadas dormindo, tá? Pode ter sido o caso dele. Por algum motivo, ele ficou com medo de comer, criou essa associação negativa com a alimentação. Então, agora é hora de você criar outra via neuronal para ele. Que é assim, comer é legal, mas não é falar isso, né? É colocar ele para experienciar esses momentos com vocês, tá? Mas numa rotina estruturada. Isso é muito importante, né? Mostrar os alimentos mesmo fora dos horários das refeições. Isso mesmo. Tudo até no desenho. Olha, é uma maçã, é uma banana. O macaco gosta de banana, né? Então, mas sem forçar ele colocar na boca. Por quê? Porque é desconfortável para ele. Você tem que partir do pressuposto que ele está com medo de comer, que ele não quer comer, que é desconfortável para ele, né? E se você força ele, você fica aflita e ansiosa para ele comer, ele vai sentir essa ansiedade, né? E vai ter medo e vai ficar mais, né? E vai recuar mais, tá bom? Então, eu acho que é um processo aí de mudança que o ideal é você ter um acompanhamento para ver até que ele não vai perder peso, por exemplo, né? Mas precisa haver uma mudança, tá? Da rotina aí e diminuindo o leite. Como eu te disse, você não vai parar de dar leite para ele e vai deixar ele com fome 6 horas. Não, mas você tem que diminuir o volume do leite enquanto você vai fazendo essas outras coisas, expondo ele, tá bom? Vamos tentar. Entendi. Vamos. Ele acorda da soneca, por exemplo, aí você pode... Aí ele já tomou o leite dormindo, por exemplo. Mas aí você pode esperar um pouquinho e aí pôr a mesa lá e senta com ele. Aí você lancha com ele. Se ele não comer nada, ok. E aí não dá mais nada até o jantar. Ele já tomou um leite lá, teoricamente, dormindo na soneca, né? E aí o jantar senta com ele à mesa, mesma coisa. Põe o pratinho dele, dá um garfinho para ele, uma colherzinha para ele. Deixa ele fazer bagunça. Deixa ele só pegar e jogar no chão se ele quiser. Deixa ele cheirar se ele quiser, se ele colocar na boca se ele quiser, tá bom? Mas não coloca tela nessa hora. Inclusive, a rotina, o ideal é você ter até o horário da tela, tá? Como eu te disse, 1 ano e 7 meses é 0 telas, né? Mas aí você vai vendo como que você vai fazendo essa transição aí, tá? Porque se você coloca uma tela para ele ir comendo ali junto ou tenta dar enquanto ele está distraído, ele não está aprendendo a comer, tá? E é preciso dele aprender que aquilo é seguro, ó. Você pode sempre colocar também, se ele comer um pãozinho já, você falou que ele comeu, coloca sempre o pãozinho lá e o moranguinho do lado.
né? Então põe o pãozinho até dentro do jantar, põe o pão, o arrozinho, o feijão. Pega um pratinho separado com divisória, às vezes é melhor para ele, põe um mini pedacinho de brócolis lá. Não é para ele comer, para ele pegar e brincar com ele que for. Isso já é experienciar, já é aprender a comer. É assim, ele tem que voltar lá na introdução alimentar, né? Ele ainda está super em tempo, tá bom? E aí ele janta, aí ele dorme, toma madeira, e aí você deixa ele dormir, né? E se você ficar dando uma madeira para ele de madrugada, ele vai ficar sem fome. Tem criança, e aí ele não vai ficar disposto e apto a aprender a colocar nada na boca, porque ele não vai ter um pingo de fome. Não pode ficar morrendo de fome, nem sem fome, tá bom? Tem que ter um mínimo de fome ali, um mínimo, tá bom? E Certo. aí, assim, tem crianças que eu vejo que mamam várias vezes de madrugada e não comem nada durante o dia. Porque não precisam, né? Nessa fase, a demanda por caloria diminui muito. As crianças precisam de menos calorias do que bebês de menos de 1 ano de idade. Tá bom? Então, olha, o que você vai precisar? De um apoio de um pediatra aí que pese ele, ou até você mesmo. Eu posso te ajudar à distância, tá? Para você não ficar sozinha, né? Você não, agora, sozinha você não pode ficar. Tá? Eu posso te ajudar à distância, tá bom? Mas você precisa pesar ele e rever essa rotina, como eu te disse, certo? E diminuir essa quantidade de leite que ele toma, mesmo que seja dormindo. Pode ser aí diminuir para 200 ml de manhã, 200 ml à tarde e 200 ml na hora que ele dormir à noite. 600 ml. E aí, com essa rotina diurna, sem ser essa rotina noturna que ele tá, que não é adequada para a idade dele. Tá bom? Os hormônios ficam todos alterados. Ele também não vai ficar disposto para aprender nada. Tá bom? Então, isso prejudica. Então, assim, eu tô te dando uma tarefa que não é muito fácil. Aliás, é muito difícil. Eu tenho certeza que não vai ser fácil. Como eu te disse, sempre que a gente institui alguma mudança, Emily, nos primeiros dias piora. Aí você vai falar assim, meu Deus, ela falou para eu fazer isso, mas deu tudo errado. Olha para você ver, ele tá chorando demais, ele tá berrando, ele tá nervoso, ele tá com sono, agora que ele não vai comer mesmo. Então, os primeiros dias podem ser caóticos. Mas você persistindo com paciência, com coerência, com persistência, isso tende a melhorar muito, né? Eu acho que vai ter ganho para toda a família, na verdade, né? Vocês aí ajustarem um horário mais adequado para ele, tá bom? Então, é isso, assim, eu acho que eu falei demais. Eu não sei se você ficou com alguma dúvida, assim, eu acho que é o primeiro passo. Isso tudo. Não, foi tranquilo, eu consegui compreender direitinho, foi ótimo. Você já tinha pensado assim, em alguma coisa? Já tinha tentado fazer isso e não conseguiu ou não tinha nem pensado nisso? Não, como eu falei, né? Eu já tentei algumas vezes acordar ele cedo, Uhum, mas como ele acabava dormindo 4, 5 horas da manhã, então eu acordava mais esgotada ainda, uhum, né? sim. Então eu acabava cedendo e dizendo, não, então deixa, é melhor ele dormir mais, porque aí eu consigo dar conta do mestrado, eu consigo fazer uma coisa ou outra enquanto ele está dormindo, né? De certa forma seria cômodo para mim, né? Seria o ideal para mim ele estar dormindo, porque aí eu poderia continuar fazendo as coisas. Trabalho. Mas aí é como você falou, né? Tipo, eu não posso parar, eu tenho que continuar até que ele entre realmente na rotina. Exato, demora uns dias, entendeu? Então pode ser na primeira semana, vai ficar assim, meu Deus, ele acordou 4 horas da manhã, agora eu tô perdida. Mas você persistindo, horário de dormir, horário de acordar, horário de comer, horário de sair para tomar sol, você persistindo, você vai regularizar. É como se você mudasse de país, se você mudar de país, se você faz uma viagem, você fica 3 dias para conseguir se adaptar, né? Às vezes até mais, Uhum. uma semana cansada. Então, se você tivesse umas férias aí, eu ia te propor pra você pegar e pega alguém para te ajudar, né? Porque nos primeiros dias tende a ser realmente difícil. As crianças não gostam de mudanças, elas se adaptam às coisas. Ninguém gosta, na verdade. Mudanças são difíceis, mas vai ser muito, muito benéfico para ele,
Você pode ter certeza, tá? E eu não vejo outra saída. É reorganizar essa rotina e diminuir aí, eu acho que diminui para 600 ml de leite por dia. Não, o leite já tá bem diminuído, porque assim, eu falei, eu faço a mamadeira, tira um mucilão. Eu faço a mamadeira cerca completa, né? Então fica 300 ml mais ou menos. Mas ele não toma toda. Então tem momentos da refeição que ele só toma 50 ml. Uhum. Por exemplo, hoje, né? Ontem, por exemplo. Ontem ele tomou de manhã umas 70 ml, de 7 horas da manhã, só. E aí o restante do leite eu acabei estragando, né? Joguei fora. Ele acordou 12h30, 1 hora da tarde. Não dei comida. Não é sempre que eu dou o leite de meio-dia, né? Assim, acordou normal. E aí eu fico insistindo, insistindo. É ele? Como? Você ofereceu o almoço para ele? Sim, recusou, né? E aí eu deixei. 4h30, 5 horas da tarde, ele ainda não havia comido. Tenta com ele, é o almoço vocês juntos. Sim, Com ele, sempre ele come comigo. comer sozinho. Deixa ele comer sozinho o que ele quiser. Pegar, pôr na boca, tá? Geralmente ele joga o prato com tudo, mas, e depois fica limpando o chão, assim, com a mãozinha, né, os alimentos. Mas aí eu deixo ele fazer o que ele quiser com a comida. E aí deu 5 horas da tarde, 5h30, e ele ainda não havia comido. Ou seja, ele tinha tomado cerca de 70 ml de leite pela manhã, né, Aham. 7 horas da manhã. Então, mais de 12 horas com fome, né, sem nada. Então, eu digo que ele tem que comer alguma coisa. Então, eu fui fazer ele dormir. Você tentou. Ele não comeu nem uma mordidinha de banana, nada, nada. Nada, Você nada. Tentei Danone, ele recusou. vai tentando dar comida para ele várias vezes? Isso, vou tentando. O almoço, geralmente, eu ofereço assim uma vez, né? Quando eu tô comendo, ele come comigo. Não, o almoço eu não ofereço mais. Mas oferecer outras coisas, biscoito, pipoca, suco, fruta, outras coisas, né, ao longo do dia. Mas aí ele recusou tudo. O Danone também recusou, né? Que não é todos os dias que ele aceita o Danoninho. Suco ele toma? Normal. E aí, suco não. Não. Também não. Sempre sem açúcar, mas não toma. Às vezes ele aceitava de laranja na mamadeira, mas depois ele também não quis mais. Uhum. Laranja. Mas eu continuo tentando, né? Uma hora, acho que ele aceita. E aí Uhum. deu 5h30 da tarde e ele não havia tomado nada, né? Uhum. Então eu digo, ele tá com fome, a glicose vai baixar, eu preciso dar alguma coisa para ele comer. Uhum. E aí eu, né, dei novamente um banho e coloquei todo o processo de rotina. Ele vai pro berço dele, Tá. deita ele mesmo, Ele para jantar. sozinho. Aí você vai pôr ele para jantar. Você não vai Isso, não, mas eu tô dizendo a rotina, isso, a rotina de ontem, né? Como ele não havia comido nada. estar pôr ele para dormir para ele comer, né? Para ele tomar mamadeira. Isso. Então. Que no caso seria uma espécie de almoço, né? Já que ele não havia almoçado. Uhum. Então ele foi, né? Comeu cerca de 180 ml de leite, mais ou menos. As E crianças. pronto. E aí dormiu até 7 horas da noite e pronto. E aí ficou até da manhã, até dormir novamente. Então, assim, ele não toma todo o leite. Ele já tá como se fosse sem querer o leite também. Então presta atenção. Estrutura essa rotina, dá no máximo 600 ml de leite por dia e faça as refeições sem querer que ele coma, junto com ele, deixando ele pegar nas coisas, fazer o que ele quiser. Confia, não fica oferecendo comida toda hora, tá? É só nos horários, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, tá? Acho que 4 a 6 refeições por dia aí. Não fica oferecendo várias coisas, porque às vezes você fica com medo dele, ai meu Deus, não comeu nada. Como eu te disse, às vezes a criança, se ela não tiver com fome, ela não vai comer. Ela não vai aceitar nada. Nem o leite. Uhum. Agora, outra coisa também que é o seguinte: a criança que tem medo de comer, né, que pode ser o caso dele, que cria uma associação negativa, só aceita comer dormindo, aí o que você tem que fazer? Mudar ambiente. Às vezes mudar até os pratinhos, você já tentou fazer isso, né? Muda os pratinhos, os talheres, muda a mesa, vai comer com ele lá fora, tá? Então, mudar o ambiente, porque ele pode estar com medo de comer, especialmente se ele sentiu mal quando ele comeu, né? Ele teve aquelas aversões, essa hipersensibilidade às texturas,
né? Alguma coisa causou desconforto, causou dor, né? Causou medo, ele parou de comer. Então tem que ir muito aos pouquinhos, tá bom? Se você quiser, eu posso Tá bom. eu quero até, né? Eu preciso saber o que aconteceu. Então, por favor, me mantenha informada, né? Mantenho assim. Tá? E a fono, eu acho que é bom para fazer uma avaliação, tá? Sim. Só que tem que ser uma fono especialista em dificuldade alimentar, tá bom? Uhum. E pese ele, me passa o peso, e a gente vai acompanhando, tá bom? Pronto, combinado. Procure não ficar desesperada. Eu sei que é desesperador, mas procure não ficar desesperada e ir dando coisas, por exemplo. Ai, eu vou ver se ele gosta do Danoninho, por exemplo, né? Por quê? Porque é um hiperpalatável, tem açúcar, ele tende a gostar mais facilmente, mas ele precisa ir aprendendo, né? Comer comida de verdade. Então, é melhor a gente ir com calma do que depois ele ficar gostando só do que, né? Porque é mais fácil, sem dúvida, é mais fácil ele gostar do negócio que tem açúcar. É mais fácil. Mas vamos com calma, tá? Ele tá muito novinho. Você precisa ter calma. Eu acho que é isso, assim. E reestruturar tudo. Uhum. Vamos tentar fazer isso? Bora. Uma nova introdução alimentar, né? Tá? Uma nova introdução alimentar, tá? Com a rotina estruturada, Uhum. tá bom? Vamos fazer isso. Tá bom. Tentar fazer isso. E aí você vai me manter, eu vou te mandar mensagem. Você vai me manter informada. Mantenho Isso sim. aí, quem te ajuda é sua mãe, né? Pede aí uma rede de apoio aí para já fala, olha, os primeiros dias vão ser caóticos. Vamos, vocês me ajudam aqui, pelo amor de Deus, que dia que nós vamos, tá bom? Para você ter ajuda, para vocês conseguirem aí, que não é fácil. Conversa com o Theo também. Fala com ele, tá? Fala com ele o que você está pensando em fazer, porque ele tem 1 ano e 7 meses, ele já entende tudo que você fala, tá bom? Então conversa com ele, fala, filho, a gente tem que, né? Eu tô aprendendo que eu preciso melhorar algumas coisas aqui e eu vou ter que acordar você mais cedo de manhã pra gente brincar lá no quintal, pra gente brincar no sol, tá bom? Então, pode ser que você fique com sono, mas a mamãe vai fazer alguns ajustes. E aí você fala, né? Explica para ele algumas coisas, mostra desenhos, livrinho de rotina do dia. O dia a gente fica acordado, de noite a gente dorme. Eu tenho um menino de 2 anos, ele fala assim: mamãe, o sol já acordou, mamãe. Acorda tipo 6 horas da manhã. Que o meu outro acordava 5 horas, né? Mas primeiro filho. Mas esse acorda 6 horas da manhã, pelo menos, 6h30, às vezes até 7 horas. Só já acordou, mamãe. Então, conversa com ele, explica dia, noite, explica o que você vai fazer, tá bom? E pode ser que você fique chateado, que vai ser normal, pode ser que você chore um pouquinho nos primeiros dias que você não tá acostumado, mas depois você vai ver, vai ser ótimo, né? Então, conversa com ele, tá bom? Tá bom. Vai valer a pena. Quando você decidir começar, você me fala. Ó, decidi, vou fazer isso. Porque aí você fala, ó, não deu certo isso. Aí eu te ajudo. Tento te ajudar, pelo menos. Tá bom? Pronto. À distância. Tá bem. Então, Tá ótimo. então é isso. Espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa. Ajudou sim, muito. Obrigada. Tá bom, de nada. Eu sempre vou tentar fazer essas lives, gente, né? Com quem quiser, com algumas mães aí que, né? Eu sei que não é fácil vir aqui, né? Se expor, né, Emily? Eu até te agradeço, assim, a coragem, ó. Eu acho que é coragem de vir, né? De colocar suas dificuldades, porque não é fácil mesmo, né? Eu que sou pediatra, que sabia toda a teoria, tive muita dificuldade, né? No meu primeiro filho, especialmente. Então, é na prática mesmo que a gente vê, né? O quanto que é difícil, o quanto que não é fácil, né? Mas eu acho que você tá de parabéns, assim, por estar procurando ajuda e tá aberta mesmo, né? A vir aqui, ó, e contar a sua história, tá bom? Sua Uhum. cabeça, espero Tá que bom. consiga. Força aí, tá bom? Tá bom. Então, tá bom.
Então, um beijo para você. Beijo. Né? Eu aguardo notícias, tá bom? Tá bom, tchau. Tchau. É isso, gente. Eu sempre vou tentar fazer essas lives aqui para, eu acho que, entender as dificuldades de vocês mais de perto, tá bom? Que eu acho que não é fácil. Eu tenho certeza que não é fácil, né? Cada um aí com sua realidade, suas próprias dificuldades, né? E acho que junto a gente é mais forte, né, gente? E quem quiser, eu já tenho uma lista de mães interessadas, mas quem quiser pode me mandar direct, que aí a gente conversa também. Tá bom? Quem sabe aí a gente consegue ajustar um horário para vir aqui, tá joia? Então tá bom. Um beijo. Até mais.